Olá, pessoal. Estamos voltando aqui e tentando dar uma resposta a um desafio do canal O GeoGebra. Trata-se desse vídeo aqui, né? Nós lançamos outro dia o desafio, chamam polígonos que giram sobre si e funções. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente no contexto da situação. Nós temos aqui, vou dar um play, essa animação. A ideia é entender que são 3 polígonos regulares e que nós queremos calcular a área desses triângulos azuis que a gente percebe nas animações. Certo? Isso é possível com o GeoGebra e é possível também, como a gente vê aqui no final do desafio, a construção de uma função, onde a gente vê que todo giro depende de um ângulo, e assim a gente poderia resolver a situação. Acho importante falar para vocês que este problema advém de um outro probleminha que a gente trouxe aqui outro dia, uma proposta de solução. Seria trabalhar só com o contexto deste quadrado. Essa construção traz o problema, um vídeo de como a gente descreveu a situação, e aqui está a construção. Então, nós temos até a função que ajuda a calcular isso. Mas para que fazer isso? Por que fazer isso? Eu quero chamar a atenção a este vídeo de uma oficina ofertada pela professora Carmen Matias e o professor Sérgio Dantas. Tá? Todos esses vídeos eu vou colocar na descrição deste vídeo de agora. A oficina Descobrindo Padrões na Arte com o GeoGebra, o professor Sérgio traz aqui uma perspectiva de associar o pensamento matemático com o chamado pensamento computacional. Falando de outra forma, a gente precisa pensar em problemas que possam partir de situações particulares, mas que possam ser generalizadas, que é o caso deste trabalho aqui com o quadrado, mas chegar a poder trabalhar com quaisquer, né? Como a gente está vendo nessa situação aqui, a gente quer mostrar que essa expressão pode avançar. Esse mesmo problema pode demandar uma extensão do pensamento matemático, uma construção mais madura de pensamento computacional. Veja, é muito bacana perceber nesta oficina aqui o Sérgio falando dessas 4 etapas que são não hierárquicas. Ou seja, na minha compreensão, elas não precisam ocorrer uma depois da outra. A gente mistura, faz um pupurri de cada uma dessas etapas e vai tratando dos problemas. Legal? Vamos lembrar, então, e olhar bem para a situação. Eu preciso construir uma situação onde eu possa ter polígonos regulares que aumentem os lados e tentar perceber relações, padrões, né? Me focar na parte do problema que interessa. São essas etapas, né? Essa decomposição, eu recomendo fortemente que você assista essa oficina. Ela é muito boa, tá? Mostra como fazer algo relacionado à arte, só com rotação e translação, e muita matemática, muito pensamento computacional. Mas a gente vai se emprestar, eu fiquei muito inspirado. A decomposição é tentar construir a situação no GeoGebra, para mim, de um modo que eu consiga enxergar necessariamente as possibilidades de reconhecimento de padrão. Dentro do GeoGebra, eu quero trabalhar a possibilidade de abstração e é ele também que me dá a possibilidade de fazer aqui a produção de algoritmos e testá-los. Tá? Então, a gente tem uma situação, vamos abrir o GeoGebra, em que eu preciso construir primeiro o polígono regular. É claro, a gente já tem hábito com alguns comandos e vai pegando desse jeito. Né? Vamos construir o controle deslizante inteiro, aqui ele vai ser chamado de N. Como eu quero que isso represente as quantidades do lado do polígono, a menor quantidade é 3. Eu não preciso de tantos. Né? Vamos colocar aqui só até 6, mas se você quiser testar e trabalhar com mais polígonos, você pode. Bom, criei um controle deslizante para representar aquilo que eu vou chamar de quantidade de lados do polígono. Aqui eu vou criar um outro, que vai ser um ângulo, aqui está usando alfa, certo? Vou fazer só o seguinte, que eu vou botar um alfa underline n,
Quero que ele gire, por enquanto, de 0 a 360. A gente vai vendo essa coisa dos padrões. Legal? Bom, agora era pensar em construir um polígono regular qualquer. Ou seja, lá no meu problema, a gente vai resgatar, quem vê o vídeo, fala que é um lado L, ou seja, é um lado variável. Vou fazer o seguinte, vou construir aqui 2 pontos A, B. Vou vir aqui na ferramenta polígono regular, vou escolher estes pontos e o número de vértices eu vou usar essa variação do controle deslizante N. Vou dar aqui o OK. Ponto. Vamos fazer o seguinte, coloca este N no máximo possível para a gente, agora eu vou clicar aqui, ver que ele cria alguns pontos, talvez você não queira exibi-los, então a gente poderia selecionar aqui com a direita do mouse, seleciono eles, clico à direita e eu não quero que exiba os objetos. Ponto. Aqui também eu estou tendo o rótulo do polígono, eu não quero, clico à direita, não quero exibir o rótulo. Esse F aqui também acho que ele não vai ser necessário, então vou nas propriedades e vou colocá-lo como um objeto auxiliar. Aí ele só vai aparecer aqui nessa janela da álgebra se eu clicar nesse cantinho e pedir para exibir os objetos auxiliares. Todos aqueles pontos que precisam existir e também os segmentos. Mas eu não quero me focar no que interessa. E aqui eu acho que seria importante, vamos fazer o seguinte, eu vou editar e vou inserir uma imagem da área de transferência. Eu vou inserir aquela perspectiva que o Sérgio falou para a gente ali, colocar aqui as 4 fases, para ir pensando sobre isso. Né? Eu tenho decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e produção de algoritmos. Então, eu já teria aqui na própria construção da percepção do controle deslizante, da quantidade de lados, uma possibilidade de ir discutindo o pensamento matemático e esse pensamento computacional. Então, eu estou construindo um objeto que vai me representar diferentes polígonos. Aí está indo tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou grudar nele aqui assim, colocar para cá, vou exibir a malha para colocar os pontos em valores inteiros aqui, só para me ajudar a ir pensando. Acho que aqui também, para o problema, eu vou até diminuir um pouquinho, vou colocar aqui. Bom, lá vou eu pensando no problema. Ele era azul, então clico ali, venho aqui e vou colocar isso em azul com a transparência totalmente omitida. Aí eu tenho esse primeiro polígono. Bom, como é que eu faço um outro polígono que gira em torno desse? Aí lá vem a possibilidade de você já começar a fazer a experimentação, de pedir para perceberem que o GeoGebra pode dar vazão a isso. Para um polígono girar em torno dele mesmo, seria importante perceber que é relevante encontrar o chamado centro de gravidade. Eu vou escrever aqui, centro de gravidade do polígono. Aí aqui eu só preciso dizer o nome, é Pol 1. Então, vou escrever Pol 1. Tá? Eu vou fazer uma coisinha, ficou tudo azul, o ponto A e o ponto B eu vou colocar em vermelho, tá bom? Vou fazer uma outra coisa para poder mexer neles aqui. Eu vou clicar com a direita, vou nas propriedades, e aí lá na aba avançado, aqui na camada, eu vou botar os pontos na camada 2. Todo objeto fica na camada 0. Para quê? Porque aí ele fica aqui em cima, fica fácil de ver, fica fácil de poder manusear. Tá? Enquanto, olha lá, estou fazendo um polígono que o lado é variável e que a quantidade de lados é variável. E agora a gente percebe aqui o seu centro de gravidade. Tá? Para cada polígono, esse centro de gravidade varia, né? Ótimo. A gente já tem aqui os objetos que interessam. Eu vou omitir aqui esse ponto I. Tá? Esse ponto G e H aqui também, eu acho que a gente não precisa deles. A gente pode, sempre que você achar que está poluindo, clica, seleciona, clica com a direita, vai nas propriedades e transforma lá na aba básico em objeto auxiliar. Eles não precisam aparecer. Vou deixar aqui o ponto I, porque ele é
a ideia do centro de gravidade. Sempre que você quiser ver esses objetos não só calculados por valores, vem aqui nesse fx e aponta definição. Aí eu vou sabendo, ó, A e B são livres, por isso que eles estão aqui com possibilidades de se trabalhar com o manuseio deles, os controles deslizantes são livres, mas o polígono depende do ponto A e B e do controle N. E o centro de gravidade vai ser sempre desse polígono 1. Essa relação aqui, para mim, já é importante. Né? Mas ainda posso acelerar, o vídeo vai ficando longo. Agora eu quero fazer a perspectiva do outro polígono. É aquele polígono que vai girar. Então, a gente pode usar aqui, intuitivamente, o comando girar. Eu vou usar o comando que gira um objeto. Que objeto? O próprio polígono. Então, é o polígono O1. E o ângulo? O ângulo é esse αn aqui. Então, eu vou ali na linha escrever Alt-A para aparecer o alfa, underline, N. E o ponto? O ponto vai ser esse centro de gravidade. Então, ali eu ponho I maiúsculo. Olha que coisa interessante. Aqui, agora, eu já giro, certo? Mas está ficando ruim de percebê-los. Então, clica nesse daqui, vamos colocá-lo ali num cinza. Certo? Já está interessante. Mas o seguinte, garanta que ele vai ficar cobrindo, se você perceber que aqui não está cobrindo do jeito que você quer, clicando nas propriedades desse polígono que gira, aí você vai na aba avançado e põe ele na camada 1, que aí ele não vai cobrir os pontos. Ó, então eu vejo aqui o giro. Bom, olha que interessante. Feito tudo isso daqui, eu já estou tendo a possibilidade de ir fazendo uma decomposição, um reconhecimento de padrões. O importante é poder fazer essa simulação aqui, né? Eu já fiz, de certa forma, uma produção de algoritmo que me permite agora pensar no contexto dessa situação. O que acontece quando o N é 6, quando é 5, quando é 4, quando é 3? O que há em comum, né? E eu preciso sempre também ir resgatando a relação com o problema original. Eu quero dar um jeito de olhar para essa situação, que tem várias possibilidades aqui de configuração, e discutir qual a área desses triângulos azuis que aparecem. Olha, quando N é 5, eu tenho uma quantidade de triângulos. Quando N é 6, eu tenho uma outra quantidade de triângulos. O que coincide em cada um destes casos? A gente vai se adiantando para ver se a pessoa vai percebendo, então, este padrão. A área dos triângulos azuis é a soma deles. Eu tenho 3 quando os lados são 3. Eu tenho 4 quando a quantidade de lados é 4. E assim sucessivamente. Concorda? Agora, você vai procurar estabelecer mais padrões para fazer a investigação a partir dessa figura e poder discutir o que interessa. Como é que eu posso calcular a área desses triângulos? Aí eu volto, faço a simulação mexendo nos ângulos. Olha que coisa engraçada. Eu estou vendo que aqui eu já poderia perceber, ó, todas as situações de triângulo está em 0, vai. Quando chegar em 120 para esse caso, você deu um giro. Então seria legal que esse A, underline N, fosse até 120, quando N é 3. Ótimo. E quando for 4? Olha que coisa curiosa. Quando é 4, ele vai. Ó, até 90 ele já deu um giro. E depois, quando é 5, a gente vai percebendo que até 72. Uma coisa que se espera é que vá constituindo aqui já padrões e associando esses padrões a essa construção. Uma coisa que eu espero é que a pessoa veja que aqui no controle deslizante, o limite do giro para estes polígonos está ligado a perceber qual é o valor do ângulo interno em cada um dos casos. Aí você pode fazer resgate, ou a pessoa fez a pesquisa e percebeu que os ângulos internos de quaisquer polígonos regulares é calculado pela divisão de 360 graus pela quantidade de lados. Então, dentro do nosso contexto, a quantidade de lados é N. E aí eu poderia mexer aqui de novo. Ó. Clico 2 vezes nesse controle deslizante alfa N aqui e vou lá na chamada aba do controle deslizante
vê que o máximo não precisa ser 360. Vai ser 360 dividido, então põe a barra por N, e aí eu dou um Enter. Fecho. Vou lá e verifico minha posição. 3 lados. Ele vai até 120, deu uma volta completa. Olha que coisa bacana. 4. Ele vai até 90, deu uma volta completa. Ó. Olha aqui, olha aqui. Para 5, vai até 72. Ah, cara, eu já até percebi como é que eu calculo este ângulo aqui, né? Bacana. Mas a gente deve possibilitar essa verificação, né? Ele fez aqui uma decomposição, percebeu um padrão, fez uma relação com a abstração, e aí na produção do algoritmo, o N está envolvido aqui ao limite desse giro do segundo polígono cinza. Tá, vamos caminhando. O que mais eu precisaria perceber? Agora eu precisaria estudar esses triângulos, né? Seria importante perceber que eles têm áreas iguais. Ah, vamos pedir para o programa fazer isso? Diferença. Ó, tem um comando aqui que chama diferença de polígono. Eu preciso de 2 polígonos. Isso eu tenho, pol 1 e pol 1 linha. Então eu vou lá e escrevo pol 1 e aqui eu vou botar pol 1 linha. Dou Enter. Ó, ele criou, então, ó, olha aqui e agora olha aqui. Criou muito objeto, ficou poluído. Mas eu consigo ver que ele criou 1, 2, 3, 4, 5 polígonos. Vou clicar aqui e botar o valor. Ó, este valor seria a área de cada um deles. Como é que eu posso confirmar? Vou aqui na entrada e faço área do polígono. Dá o nome dele, ó, T1 aqui. T1 e dá um Enter. Olha lá, veio esse número O, e aí o que eu tenho? Muito bacana, professor, muito bacana. Mas desse jeito aqui, vai ficando poluído, vai atrapalhando minha visualização, e aí eu vou melhorando meu uso do algoritmo. Poderia dizer para ele, por exemplo, ó, vou clicar aqui, agora Shift no teclado, clicar na última, seleciono todo, e apagar, dei Delete no teclado. Fazer o seguinte, vou usar o comando, vou botar entre lista, então botei chaves ali, aquele comando diferença, tá? É isso que eu vou fazer. Então, ó, vou pegar os comandos que eu já digitei aqui, eu clico, aperto para baixo, pego o comando diferença, vou colocar uma chave antes e fechar a chave depois e agora dar um Enter. Ó, ele só me deu o valor da área, então ele está considerando um polígono, ó, ele não construiu vários. Dá uma olhada aqui, ó, gente, que ele é verde e aqui ficou um verdinho mais forte. Vou mexer aqui, ó, vou engrossar aquela linha para você perceber, ó. Ah, ele só marcou um deles, porque eles são todos idênticos. E registrou esse para mim. Interessantérrimo, né? Vamos deixar mais fininho, senão isso pode atrapalhar também depois. E agora eu sei que eu estou trabalhando com esse objeto, estou trabalhando com um representante de uma quantidade de triângulos que são idênticos. Aí já preciso perceber uma outra coisa. Eu poderia já aqui responder minha situação numericamente, o GeoGebra, ó, ali, ó, tá verdinho. Se quiser sempre ver, vou clica aqui, certo? Talvez se eu escolher uma outra cor, fique mais contrastante. Ou melhor, ó, cor roxinho. Ele muda para 5, para 4, para 3 e acredito que sucessivamente para todos. E veja que sua área modifica quando eu mudo o tamanho, o valor do ângulo do giro. Ó, muda o objeto, muda o valor da sua área. Ah, legal. O próprio GeoGebra já me daria um jeito de eu calcular aqui, né? Só precisava perceber, modificando, que a quantidade de triângulos está relacionada à quantidade de lados. Ela é idêntica. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Vai coincidindo a quantidade desses triângulos, que eu já sou capaz de dizer o valor da área pegando o elemento dessa lista. Fazer o seguinte, vamos criar um ponto. A gente estava falando em trabalhar com funções, então a gente teria que ter um ponto que para cada valor de alfa n me desse o valor da soma dessas áreas. Olha, eu tenho aqui, ó, o elemento dessa lista 1 me dá o valor da área. Então, vou vir aqui na entrada, criar parênteses para pensar num par ordenado. O valor da abscissa aqui vai ser Alt A para pegar alfa, underline N. Vou botar vírgula porque
a ordenada aqui vai ser o valor da área que eu quero. Bom, mas eu tenho uma área pegando esse elemento. E se eu pegar e multiplicar isso por n, eu vou ter a quantidade de cada área aqui considerada. Então, eu vou colocar ali n, que multiplica o elemento, tá? Como eu criei em lista para não construir uma grande gama de objetos, eu vou usar o objeto que está aqui dentro. É o elemento de uma lista, que está na primeira posição. Só preciso dar o nome da lista, que é L1, abrir outro parênteses e colocar o... Veja que antes de dar o Enter, olha aqui e olha que aqui está nascendo um pontinho preto. Vou dar Enter. É este ponto J. Se eu mover, ó, e olha que para cada caso, agora eu mudei a quantidade de lado para 4, eu tenho esse J. Se você quiser, até a possibilidade de imaginar o que seria o gráfico, seria possível de fazer habilitando o rastro, ó. Modifico aqui. Ah, rapaz, parecem aí com curvas que a gente costuma chamar de parábola, mas talvez não seja. Né? Bom, quando você der zoom, o rastro some. E eu não teria ainda a expressão da função. Eu sei o valor numérico que eu preciso ter, ó. O valor da área, quando αn é 43 graus para n igual a 4, é 1,54, aproximadamente. Ah, coisa bacana. Se for para 5, é 1,58, mas se eu mudar o grau, então eu já tenho um ponto que se comporta. Eu poderia fazer o gráfico dessa função usando aqui em cima, gente, ó, o comando lugar geométrico. Eu clicaria em lugar geométrico, clico neste ponto e clico no controle deslizante que causa a mudança dele. Ele produz aqui o gráfico. Só que vai ficar muito pesado. O arquivo não vai me ajudar a poder fazer muita simulação, né, em testar um dos meus algoritmos. Então, eu não gosto de fazer isso. Vou produzir isso daqui pensando em padrões e podendo estabelecer a relação com a abstração. Quero deduzir essa função me baseando em outros conceitos. Agora, aqui é o momento em que eu volto, deixa eu voltar aqui, desculpem, a este problema. Eu vou chamar a atenção de que você vai ver que eu resolvi pensando numa percepção de que, neste caso, para quadrado, todos esses triângulos vão ser sempre retângulos. E aí eu uso o teorema de Pitágoras e faço aí a minha etapa de abstração. Mas e se eu quisesse trabalhar com esse caso aqui em que muda? Quando é 4, ele é um triângulo retângulo, mas quando é 3, ele não é, quando é 5, não necessariamente, pode até chegar a ser, né? Mas não é o caso. Do que eu estou falando? Olha, n é igual a 3, eu venho aqui e coloco esse αn aqui em 30, eu teria um caso de triângulo retângulo. Como que eu sei? Ah, esse ângulo aqui é de 60, e aí esse daqui é de 30, que deu 90, então sobrou 90. Será que teria jeito de eu ver todos esses ângulos aqui, perceber padrões a partir destes ângulos? Tem. Você viria aqui ao GeoGebra, ó, bem aqui na entrada, e ia escrever assim, ângulos, aí você veria que pode descer, tem o chamado comando ângulos internos de um polígono. Se eu pegar aquele L1, na posição 1, eu faço isso. Ó. L1, abre o parênteses na posição 1. Ó, vou dar um Enter e aqui apareceu o valor. Está ruim, professor, está ruim de ver. 2,1 para a gente perceber. Ó, mas aconteceu a situação que eu estava falando. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses três estão. Vamos fazer o seguinte, vou colocá-los contrastando de novo. Vamos botar em amarelo aqui, ó. E pintar mesmo. Não ficou bom para a gente ver os valores, mas você pode olhar aqui. Aliás, eu não vou exibir o rótulo. Veja, o software ia me permitir trabalhar isso. Ó, nem sempre ele será retângulo, mas ele poderá ser. Nem sempre esse retângulo, esse triângulo será agudo, né? Ó, tem hora que eu vou poder ter o ângulo alfa maior, como é o caso, né? Então, todas essas possibilidades aqui é que eu espero que te levem a perceber. Por exemplo, deixa eu dar aqui visualização padrão,
a possibilidade, vou até omitir agora, eu já percebi onde eles estão ali, do que me interessaria. Gente, há uma gama muito ampla das possibilidades de percepção de padrão. O que é que eu acabo indicando como uma possível solução? O que vai ser comum a todos esses polígonos, independente do valor desse ângulo, é que eu poderei calcular a área desse triângulo pensando na medida deste lado, vamos ampliar aqui um pouquinho de novo, ó, deste lado aqui e deste lado aqui, e o ângulo entre eles. Porque eu percebi que essa é uma regularidade que sempre acontece, ó lá. Aquele ângulo eu posso determinar, eu já sei que é 360 sobre n, e aí essas medidas aqui eu percebo que elas mudam conforme eu giro. Interessante. Aí o que foi que eu percebi? Voltar à visualização padrão aqui, foi que eu percebi necessariamente que eu poderia trabalhar com uma função, é trazer as variáveis que me interessariam. Né? Como é que eu poderia ver esse ângulo aqui, ó, de 38 graus, ele está aqui, é esse alfa, né? Você viu que ele deu o nome de alfa. Ele estaria aqui. Como é que eu poderia trabalhar com ele e, a partir dele, sabendo esse ângulo, que é aquele ângulo que está oposto ao lado do segundo polígono que gira? Olha lá. Agora ele é de 60, agora é de 90, agora é de 70. A gente vai percebendo aqui, ó, até chegar a 6, a gente consegue, vai, dê zoom, vai lá observando, ó, aquele ângulo de lá, 120, é ele que está se mostrando, ó, estou tirando aqui. Então se eu pegar e considerar aquele triângulo ali, eu estou tendo algo muito interessante. Tem que dar 180 na soma desses ângulos internos aqui. Esse ângulo de 26 sempre está batendo. E aí o que vai sobrar para cá? É o 180 menos esses dois. É isso que eu tenho aqui nesse de 34. Bom, estou repetindo, me frisando essas coisas para falar para você que definitivamente há vários caminhos. Eu percebi que eu poderia usar a lei dos senos e a lei dos cossenos para resolver isso. O que eu estou falando? Eu voltei aqui e percebi que se eu tiver um triângulo qualquer, o que eu precisaria? Para calcular, por exemplo, os lados, olhando para aquele triângulo que a gente acabou de ver no GeoGebra aqui, ó, pode ser A e B, mas eu vou chamar de U e W, porque lá na minha construção, A e B já vão estar ocupados, talvez. Então, não são os nomes que me importam, são as posições relativas. Veja, eu tenho a lei dos cossenos, que me diz que eu poderia calcular cada um dos lados a partir dessa expressão. E tem a lei dos senos, que estabelece a proporção entre cada lado em relação ao ângulo oposto. Certo? Veja aqui, olhou para isso, você tentou resgatar, se não resgatou, tenta só me acompanhar. O que eu estou percebendo é, nesse triângulo roxinho aqui, eu vou chamar esse lado onde eu estou movendo agora de U, esse lado aqui eu vou chamar de W, certo? E esse aqui é o tamanho do lado todo do polígono, então L, e dele eu vou subtrair as medidas U e W. Então esse pedacinho aqui é o mesmo que tirar o U e também tirar o W. Feito dessa forma, eu já construí a minha possibilidade de reconhecendo padrões e para a etapa de abstração. Para trabalhar com uma construção mais geral, eu vou fechar aqui um pouquinho, vou exibir e vou pensar em trabalhar com cálculo simbólico. Pronto. Trabalhar assim com cálculo simbólico, vou precisar trazer aqui o meu... Deixa eu fixar esse bichinho aqui e agora trazer. Depois eu levo ele de volta. Eu só preciso olhar para isso para estabelecer as coisas que me importam. Primeiro eu vou pensar numa função geral. Vou falar A
underline T para pensar em área total. Tá? Aliás, eu vou até tomar cuidado aqui, vou botar um T maiúsculo. Vai ser igual. Ora, como é que eu calculo a área de um triângulo se eu tenho dois lados e um ângulo entre eles? Eu também poderia voltar lá e resgatar. Será o produto desses lados vezes o seno entre eles. E isso dividido por 2. Tenta lembrar disso. Se não lembra, vai aqui e pesquisa, né? A área de triângulo. É importante. Por seno. Tem um desenho, a pessoa pode resgatar e perceber. Então, se eu tiver dois lados e o ângulo entre eles, a área vai ser metade do produto deste lado, B, por C, que seria, então, aquele outro lado que você conhece, vezes o ângulo entre esses dois lados. Ótimo, fiz aqui uma percepção que já me interessava. Mas se eu quero a área total, eu preciso pensar na quantidade de triângulos que tem. Quantos triângulos vão ser? Vai ser N, mas eu quero trabalhar genericamente. Então, aqui eu vou botar assim, QTD de quantidade. Vai multiplicar o lado que eu chamei de U e vai multiplicar o lado que eu chamei de W aqui, que vai multiplicar o seno, aí eu posso pegar aqui, do ângulo entre eles. Por enquanto, eu vou chamar esse ângulo de beta. Não, nem de beta eu posso chamar, gente, porque aqui já usou essas letras. Então, antes disso, a gente precisa pensar, quando eu vou para o cálculo simbólico, eu não posso trabalhar com nomes que já foram usados aqui nessa janela. Se você quiser confirmar, manda exibir os objetos auxiliares, aí você vai ver todos os nomes que já foram usados. Parece que a letra A e B não foi usada ainda. Então, escondo os objetos auxiliares, vou fazer o seguinte. Vou chamar esse ângulo aqui de B. Legal. Então, aqui vai ser seno de B. Não ficou azulzinho, não tem nome usado. Então, posso dar Enter. Pronto, comecei minha abstração. Está errado, professor. Na verdade, tudo isso ainda é dividido por 2. Ótimo, você volta aqui, põe o parênteses, envolvendo, então, todo aquele produto dividido por 2. Ótimo. Aí apareceu a primeira relação. Me focando no problema, pensando naquela coisa que a gente chamou ali, no reconhecimento de padrões, na decomposição, eu vou perceber que vai me interessar aqui, então, só resolver, O B eu já sei quem é 360 dividido por N. Quantidade eu já sei quem é este N. Só precisava escrever o U e o W, em função das variáveis que me importam, que no caso vai ser em relação a esse ângulo do giro. Eu já vi a lei dos senos. Eu posso dizer, por exemplo, que esse lado U aqui, que é oposto a esse ângulo, vai poder ser usado a relação da lei dos senos. Vai ser o seguinte, é o mesmo que escrever, então, ali. O meu U dividido pelo seno, aqui eu vou botar a variável A, letra A, para representar esse alfa N. Isso aqui vai ser igual, tem mais duas outras razões possíveis, mas eu vou pegar a que me interessa aqui, que é considerar esse terceiro lado. Esse terceiro lado é o lado todo menos o U menos o W. Então eu escrevo entre parênteses, vou botar a letra L, L maiúsculo para representar o lado. Não ficou azul, então posso usar. Menos U menos W. Tudo isso está dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto aqui? A este lado. É este ângulo aqui, que eu estou chamando de B. E vou dar Enter. Então, eu já tenho aonde eu quero chegar e uma relação de uma equação que já me traz U e W. L vai ser definido, o A também vai ser a variável independente. Vai ficar tudo em função disso. Porque o B vai depender da quantidade de lados. Então, tem aqui duas variáveis abertas em uma equação. Preciso pensar numa outra equação. Pensa na lei dos cossenos. A gente pode escrever diretamente
quanto que vai valer esse W aqui. Aqui eu acho interessante que você poderia até voltar e falar daquele problema de quando eu tenho n igual a 4. Eu vou ter a lei dos cossenos num caso particular, quando eu vou poder falar que o cosseno de 90 é igual a zero. Aí só vai sobrar que o lado vai ser a soma dos outros quadrados. Isso pode ser uma possibilidade interessante de discutir a própria lei dos cossenos aí, para quem gosta de discutir com mais profundidade esse trabalho, né? Bem, eu quero escrever uma outra equação baseada na lei dos cossenos. Então, eu vou pensar aqui nesse terceiro lado aqui. Vai me trazer essa relação L menos U menos W, que eu já pensei. Então, vou abrir parênteses, vou botar L menos U menos W. Isso ao quadrado é igual aos outros lados, quadrados e somados. Então, U ao quadrado mais W ao quadrado. E aí aqui vem, gente, em geral a gente enuncia a lei dos cossenos como sendo sempre menos 2 vezes os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou tomando como referência, que seria esse L menos U menos W. No entanto, eu estou percebendo que esse triângulo é obtusângulo. E quem já discutiu a lei dos cossenos sabe que, em se tratando de não ter trigonometria do ângulo qualquer, a lei dos cossenos tem um caso em que o triângulo é obtusângulo, então aqui viria mais. Eu estou usando isso, mais 2 vezes U vezes W vezes o cosseno do ângulo que, no caso, está oposto aqui, que seria aquele B. Vou dar Enter. Pronto. Tem duas equações e a incógnita que me interessa é U e W. Então, fiz a minha suposição, relacionei, constituí a relação da abstração, vou testar, vou construir um algoritmo que me permite fazer isso. O cálculo simbólico me deixa focar só na relação com a abstração e a leitura. Resolver uma lista de equações. É o que está na linha 2 e na linha 3. A gente faz assim, chaves para criar a lista, vou usar o endereço dessa linha e dessa linha usando o cifrão. Cifrão 2 e cifrão 3. Se eu usar cifrão, a vantagem vai ser que depois, se eu precisar modificar essas linhas, essa quarta linha vai responder. Qual a lista de variáveis? Abro chave, fecho chaves, e é U e W. Olha, vamos separar a janela. Fica bem grandona aqui para a gente. Deu uma lista de lista. Né? Eu tenho aqui um resultado para um U bem complexo na leitura de muitos, mas ele só depende dos ângulos. O ângulo A, que vai ser a minha variável livre, o beta vai ser para cada caso, não o beta, né? O B vai ser para cada caso de polígono, e a gente deixa eu tirar isso daqui. Opa! Deixa eu passar pelo lado aqui. E aí eu tenho uma solução para U e W, ela fecha, e tem outra solução para U e W. Ela é muito grande, professor, eu não vou conseguir, não, vamos deixar que a máquina faça o serviço para a gente. Se eu já isolei o U e o W e tem duas soluções, eu posso testar cada uma delas agora. O que eu precisaria fazer? Voltar ao meu problema original. A área total é a quantidade vezes U vezes W. Eu tenho isso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui na linha 5, substituir. Deixa que a máquina faz esse trabalho. Eu quero que ele substitua na expressão que está aqui na linha 1, então, cifrão 1, uma lista de substituições. Eu tenho aqui na linha 4 uma lista de listas. Cada elemento dessa primeira lista aqui é, então, uma lista. Então, se eu escrever aqui, elemento da lista que está na linha 4, na posição 1, eu tenho a possibilidade aqui de dar o Enter e obter aqui uma expressão. Vamos separar de novo essa janelinha para a gente poder olhar ela toda grandona aqui, eu tenho, então, que a área total ia depender de saber o tamanho do lado do polígono, saber qual é a quantidade de lados do polígono, e tudo o restante, o programa faz aqui uma relação usando seno e cosseno, usando a variável
A aqui como a nossa independente, e esse B vai ser o ângulo. Gente, agora eu vou encaixar de novo e mostrar que a gente faz o teste. A gente sabe que esse ponto está sobre um gráfico, né? Tem um comportamento que seria para estar sobre um gráfico de uma função. Ora, eu vou fazer isso. Só que para construir uma função aqui para o GeoGebra, este A não pode ser nem esse alfa n, nem este A. Ele vai ter que ser a variável x. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar só o lado direito dessa expressão na linha 5 e substituir o A por x, o L pela distância de A a B, a quantidade pelo N, e assim sucessivamente. Vou fazer mais uma aqui, ó. Substituir, só que agora eu vou usar a expressão o que por. A expressão é pegar o lado direito do que está na linha 5. Substituir o quê? Eu vou fazer várias substituições, então vou criar uma lista. Eu quero substituir o L maiúsculo, vírgula, o QTD ali, que é a quantidade, vírgula. Eu vou substituir o A e vou substituir o B. Pelo quê? Vou fazer outra lista. Para isso que a gente põe as duas listas. Ele vai substituir na ordem que a gente quer. O L é a distância do ponto A ao ponto B. Sai para o ladinho, está dentro da lista, ponho vírgula. O QTD é N. O A vai ser a variável x, que eu quero um gráfico de função, vírgula, o B, que a gente sabe que é o mesmo que pegar, então, lá o 360, ou podemos escrever em radianos, 2π sobre N, e dou Enter. Veja, saiu uma expressão toda, né, complicada, a gente não faria isso à mão, isso é muito importante de falar, né? Não sei por que a gente faria algo à mão. Mas é um exercício em que, me focando na abstração, eu chego nessa expressão, e agora, como está em função de x, se eu clicar nessa bolinha aqui, ó, ele cria a expressão e a gente deveria ver se o gráfico está cobrindo. Ó, aqui não está. Se eu modifico o ângulo, não está. E se eu modifico a quantidade de lados, ó, a função está aparecendo bem distante. Olha, bom, eu testei aqui em cima, por isso que é bom usar o cifrão, o elemento 1, tem duas possibilidades de resposta. Então, se eu clicar bem aqui e apagar esse 1 e botar 2, eu crio uma outra função, usando a outra possibilidade de resposta para U e W. Ó, aqui está a função, aqui está o gráfico. Movimento, aquele ponto caminha sobre. Mudo a quantidade de lados, aquele ponto caminha sobre. Vamos ver aqui para 3. Para 3 parece que ele não vai conseguir fazer um gráfico para toda, mas eu acho que eu já arrumei uma função que expressa. É essa P de x. Só para fazer algo melhor, em vez de exibir aqui, agora eu vou omitir, vou fazer o seguinte, vou usar uma função C. C, e aí a gente pode começar a olhar aqui sempre mais elementos, sempre use isso. Vamos lá, eu quero que o meu x esteja entre 0, seja menor. A gente não vai colocar o igual, porque a gente viu que para valores de 0 aqui sobre os eixos, a gente não tem o giro completo ou não tem giro, não tem área, então nem faz muito sentido. Então, o x vai estar entre 0 e o 2π, ou 360 dividido por n, tá? Então, eu quero a função p. Veja que aqui, ó, ele constrói um pouquinho mais quando n é igual a 3. Ele não vai conseguir me fazer. Está passando e o ponto vai descer. Então talvez, se eu quisesse colocar ali uma condicional para quando o n é 3, eu posso mexer nisso daqui, ó. Então, aí eu posso colocar bem aqui assim antes, 2e comercial para criar o conectivo lógico e, tá? N é diferente é assim, gente, pode ser exclamação igual de 3, aí eu tenho aquela minha função P. Agora, e quando ele for igual? Quando o N vai ser igual, a gente sabe que o intervalo só vai poder ir ali, no caso, até o que a gente viu que é os 60 graus. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, põe uma vírgula, copia toda essa expressão aqui, tá? Ctrl+C, vem aqui, coloca isso no final.
Agora você vai colocar aqui assim, que isso vai ser, em vez de 2π, você vai botar só π sobre n, para ir só até 260. Tira a exclamação, põe outro igual. Aí aqui você coloca p. Ó, aí ele constrói pelo menos todo aquele comportamento da função e representa as áreas que não vão se repetir. Dá um Enter. Ó, vou mudar aqui. 90, ó, parece que quando eu só preciso que ele vá até 160, só vá até 60 quando eu tenho, para ter todos os casos. Depois eles começam a se repetir. Para os outros, parece que eu não tenho problema, ó. O gráfico faz os dois arcos. Então faz aqui os primeiros, a gente vai obter, a gente sabe que seria só até a metade, até o 45, por exemplo, mas dá para pegar o restante. Olha lá que interessante, para todos os polígonos, aquela função e aquele ponto J estão de acordo. Então, se eu quisesse saber o valor da área para qualquer um, era só pedir o Q de x aqui para o valor de ângulo, tanto em grau quanto em radiano, e eu teria. Então, é uma construção um pouco mais longa, um vídeo com muitos detalhes, mas o que eu queria chamar de novo a atenção de vocês é para como com o GeoGebra a gente deve procurar ter problemas que me permitam relacionar ao pensamento matemático, pensamento computacional, seguindo ou não essas possibilidades de perceber decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e produção de algoritmos como um caminho para a aprendizagem matemática. Espero que vocês gostem e fica aí um grande abraço.